Nós estamos às vésperas das eleições municipais de 2020. E o assunto de hoje é pertinente a esse tema, propaganda eleitoral. Você vai saber o que pode, o que não pode, o que é regular e o que está fora da lei. Eu sou Alexander Vieira e estarei conversando com o Dr. Paulo Afonso de Oliveira, que é juiz da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Tudo bem, Dr. Paulo? Olá, como vai? Eu felicito você, Alex, e os demais que nos assistem. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos à primeira pergunta. Dr. Paulo, a internet será uma das principais formas de campanha eleitoral por conta das medidas de biossegurança, principalmente em relação ao distanciamento. Doutor, como funcionarão essas campanhas? O que pode e o que não pode? Veja bem, eu destaco inicialmente que é exemplo do que aconteceu na eleição passada. A internet foi um instrumento muito forte de campanha política. E este ano, por conta da questão do Covid, ela muito mais será utilizada pelos candidatos. A propaganda política e partidária, ela pode acontecer livremente na internet pelos partidos, coligações e candidatos, porém eles deverão observar algumas regras, né, para que não seja indiscriminadamente utilizado. Então, por exemplo, é necessário sempre a identificação da pessoa que está fazendo a divulgação dessa propaganda. Então, não se admite a utilização de perfis falsos. É proibida também a contratação de robôs para o disparo em massa de mensagens. A internet também não pode ser utilizada para difamação de conteúdo negativo, né, de modo a ofender ou denegrir a imagem de quem quer que seja. Isso também está também proibida a utilização de fake news, né, de notícias falsas. Isso aí caracteriza uma propaganda irregular e, quando não, criminosa também, pode até acontecer. Os candidatos, partidos e coligações exclusivamente, ou seja, somente eles podem contratar, sim, o impulsionamento de mensagens, desde que conste expressamente que trata de propaganda política patrocinada. E mais, o eleitor que receber propaganda política no seu WhatsApp, por exemplo, isso é uma obrigatoriedade dos candidatos, ele deve dispor de um mecanismo para que ele manifeste o seu desejo de não mais continuar recebendo essa propaganda. E, em sendo feito isso por parte do eleitor, o candidato deverá, no prazo de 48 horas, desabilitar aquele eleitor sob pena de responder por uma multa para cada mensagem enviada. Certo. Doutor, o senhor fez menção às fake news. Quais são as estratégias que a Justiça Eleitoral adotará para combater elas e também as propagandas eleitorais irregulares nas redes sociais? Veja bem, através das representações eleitorais, os candidatos, os partidos e as coligações, eles poderão postular junto à Justiça Federal, noticiando uma fake news e pedindo que essa propaganda seja retirada do ar e, quando não, aplicado a multa a quem estiver fazendo. Então, nós temos aí uma série de oportunidades de ter conhecimento, além do que o trabalho da Polícia Federal tem se demonstrado exitoso no sentido de identificar os responsáveis por essas notícias falsas, né? Agora, o que é muito importante é não só o candidato, o partido e a coligação se atentar para esse aspecto da fake news, mas principalmente o eleitor. Quando ele recebeu uma mensagem de cunho duvidoso, de cunho exótico, extremamente negativa em relação a quem quer que seja, ele deve ter o cuidado para, antes de repassar adiante essa notícia, de checar a sua veracidade, a sua autenticidade. Porque a partir do momento que ele repassa essa informação, ele se torna também responsável por ela. Certo. Em relação ao impulsionamento, ele é permitido? Desde que contratado por candidato, partido ou coligação, e que conste que se trata de impulsionamento contratado, né? Não pode restar dúvida que se trata de propaganda política contratada pelo candidato, partido ou coligação. Nessa hipótese, a lei permite que se faça. Agora, saindo um pouquinho do mundo virtual e falando especificamente do dia das eleições, como vai ser o funcionamento em relação ao horário e outras prioridades?
Veja bem, diferente das outras eleições, nesta em específico, a partir das 7 horas da manhã, as sessões já estarão abertas e o eleitor poderá comparecer para votar. Isso se deu justamente para que o fluxo de eleitores se dilua ao longo do dia, evitando-se, assim, a formação de filas, né? Nós aconselhamos que o eleitor compareça à sessão utilizando máscara que tampe o nariz e a boca, preferencialmente que ele leve a sua própria caneta para que quando for assinar o caderno de votação, ele não necessite utilizar do mesário. Mas se acaso precisar, essa caneta ela vai ser higienizada antes e após a sua utilização. O eleitor também deverá observar, se houver fila, o distanciamento, para que ele fique pelo menos, e no mínimo, 1 metro do outro eleitor que estiver ali com ele. No interior das sessões, os mesários estão orientados para evitar o contato com o eleitor, contato físico, né? Nós não utilizaremos nesta eleição a biometria justamente para evitar o contato da digital enfim, restringir e garantir a integridade do eleitor. Doutor, em relação ao aplicativo Pardal, de que forma o cidadão pode contribuir na fiscalização durante a campanha eleitoral e no dia das eleições? Veja bem, o aplicativo Pardal foi desenvolvido e está sendo utilizado pelo TSE, pelo TRE, pode ser baixado em qualquer smartphone pelo eleitor, esse aplicativo, que permite o eleitor formular uma denúncia em relação a esse período de propaganda política e campanha eleitoral. Ele pode denunciar uma propaganda irregular, uma compra de votos, inclusive instruir a sua notícia com fotografia. O que é necessário no aplicativo Pardal é que quando o eleitor formular uma denúncia, ele faça a sua identificação. Isso aí é um quesito obrigatório. Mas é uma ferramenta muito boa que permite a participação popular do eleitor no controle e na fiscalização da campanha eleitoral. Vamos falar agora de um assunto mais específico, em relação aos amplificadores de som e alto-falantes. Quais são as regras para as eleições desse ano? Veja bem, pode haver a utilização de som em carreatas, passeatas, comícios, né? Porém, é claro que esse uso não pode ser indiscriminado. Então, o volume, por exemplo, ele deve respeitar o limite máximo de 80 decibéis. Isso aferido, medido a 7 metros de distância da origem do som. E esses aparatos também de som, eles só poderão ser utilizados das 8 até as 22 horas e, excepcionalmente, no comício que encerra as eleições até a meia-noite, tem mais 2 horas de tolerância. Mas, ordinariamente, é das 8 até as 22 horas. Né? Existe também uma restrição no que se refere aos locais. Não pode passar a menos de 200 metros da sede do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e demais órgãos públicos, em frente de escolas, hospitais, casas de saúde. Eles deverão ser também respeitados, essa distância de 200 metros. E justamente em relação a comícios, trio elétricos, ainda esse ano, eles serão permitidos para a eleição desse ano? Veja bem, comício é sim permitido, respeitadas as regras sanitárias que são impostas, né, com a utilização de máscaras, o distanciamento e a disponibilização de álcool gel. A questão de trio elétrico, ele pode ser utilizado no comício desde que esteja parado. O trio elétrico em si, ele está proibido de circular nessas eleições. O que pode é carro de som. Agora, trio elétrico, ele pode ser utilizado no dia do comício, desde que ele permaneça parado. Uma pergunta bem recorrente. O voto continua sendo obrigatório, mesmo diante da pandemia da Covid-19? O voto, ele continua sendo obrigatório para o eleitor. Porém, se o eleitor estiver acometido de alguma enfermidade, ele vai poder, sem dúvida, deixar de comparecer ao urna, né? Posteriormente, ele pode comparecer à zona eleitoral, onde ele está vinculado, e fazer a justificativa de sua ausência, sem que isso tenha qualquer implicação negativa. Mas é importante
que o cidadão, o eleitor, compareça no dia 15 de novembro e faça valer o seu voto. Certo, esclarecido. Dr. Paulo, muito obrigado por enquanto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Diante de tantos desafios, você não desistiu. Meio a tantas incertezas, você seguiu lutando. Mesmo com todas as mudanças que foram surgindo, você não parou e a gente também não. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul segue trabalhando por você. Além do repasse de recursos para a saúde dos municípios, aprovamos medidas para ajudar empresas e cidadãos a enfrentarem este momento. Seguindo as recomendações dos órgãos competentes, eventos e o atendimento presencial estão suspensos temporariamente. E as sessões, realizadas por videoconferência, são transmitidas ao vivo. O trabalho continua, porque a luta por dias melhores não pode parar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Voltamos com Justiça Eleitoral em Foco de hoje, que está tratando sobre propaganda eleitoral. Eu estou com o Dr. Paulo Afonso de Oliveira, ele que é juiz da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande e está trazendo esclarecimentos a respeito desse tema. Doutor, o que caracteriza ou não propaganda eleitoral irregular? Veja bem, eu vou citar aqui alguns exemplos. Diferente de outros períodos, hoje está proibida a pintura de muros, tapumes e paredes. O eleitor, ainda que na sua propriedade particular, quiser estampar a propaganda política ali do seu candidato, ele deverá observar que ele pode, no máximo, colocar um adesivo de meio metro quadrado, e não mais do que isso. Então, se ele pintar, por exemplo, seu muro, isso é uma propaganda política irregular. Automóveis pode, sim, utilizar de adesivos, respeitada essa dimensão de meio metro quadrado. Nos comitês de campanha, o comitê principal do candidato, ele pode estampar uma propaganda de 4 metros quadrados em sua fachada. E os comitês, vamos dizer assim, que são os periféricos, que não o principal, o limite máximo para que tenha alguma coisa estampada é de meio metro quadrado. No dia da eleição, o eleitor só pode fazer a chamada manifestação individual e silenciosa. Como assim individual? Se ele quiser usar um boné, uma camiseta, onde expressa a sua preferência em relação a um candidato, ele pode. Mas não pode haver, por exemplo, uma concentração de eleitores trajando a mesma camiseta, porque isso aí descaracteriza a individualidade e se torna um ato coletivo. E a manifestação do eleitor ela tem que ser silenciosa, já que ele não pode ficar verbalizando ou tentando convencer outro eleitor a votar em determinado candidato. No dia da eleição, a propaganda política, ela caracteriza crime, é proibida. Uma coisa importante também que foi proibida, a utilização de outdoor, seja eletrônico ou não. Isso caracterizaria uma propaganda irregular. Certo. Doutor Paulo, a realização de eventos com a presença de candidatos e de artistas em geral, transmitidas pela internet e assim denominadas como lives eleitorais, elas estão permitidas? Proibidas. E não é de hoje. Já tem muitos anos que foi proibida a participação de cantores, artistas, em manifestações de propaganda política. Isso aí está proibido. Já nos eventos públicos ou fechados, que não possuam caráter eleitoral, é vedada a realização de atos de campanha eleitoral? Em evento público, sim. Não pode haver propaganda política em espaço de uso comum, por exemplo, restaurante, supermercado, qualquer local de comércio, por exemplo, e também em órgão público. Isso aí é vedado. Tá? Então, essas reuniões que foram feitas, que eventualmente sejam feitas, ainda que em lugar fechado, mas num lugar público, sendo de uso comum, está proibida a propaganda política por imposição de lei.
o senhor havia mencionado que o uso de outdoor também são proibidos. E enquanto aos outros engenhos publicitários, como painéis eletrônicos, Trishow, por exemplo, eles também estão proibidos? Estão proibidos, a legislação é muito clara nesse sentido, vedou a utilização de outdoor, seja ele eletrônico ou não, e também essas placas, né, que divulgam imagens e mensagens, estão proibidas. E quanto aos eleitores, aqueles que querem manifestar apoio aos seus candidatos, o que é permitido? Como eles podem fazer isso? O eleitor tem ampla liberdade, seja na internet, Facebook, WhatsApp, né? A gente vive em uma democracia e, como tal, é permitido que o eleitor manifeste as suas preferências, as suas ideologias e passe para frente aquilo que ele pensa, seja conversando com alguém fisicamente ou através das redes sociais, né? Ele pode muito bem fazer isso. O que ele tem que evitar, evidentemente, são os ataques pessoais, né? Porque isso aí pode destoar de uma propaganda, uma preferência ordinária e dar uma conotação irregular ou, quando não, criminosa. Agora, para encerrar, existe definição sobre a quantidade de pessoas que podem participar de reuniões políticas? Veja bem, essas reuniões, dependendo do local aonde ela vai acontecer, haverá que se observar, se for um ambiente fechado, assim, um quantitativo de que possa um eleitor distanciar pelo menos 1 metro um do outro. E se você colocar aí, por exemplo, 30 pessoas numa sala de 5 metros quadrados, isso não é permitido. Porém, se for um comício e um espaço público, evidentemente que você vai poder colocar mais pessoas ali, 40, 50, 100, até 200, ou mais, né? Porém, observando-se o distanciamento imposto aí pelas regras sanitárias vigentes, né? Para que, enfim, possa acontecer o ato político, sem, contudo, comprometer essa questão da integridade física e a saúde do eleitor, né? Então, essa questão ela passa mais por uma questão de bom senso do que propriamente uma regra pré-estabelecida. Porque se estabelecer, eu vou supor, a presença máxima aí de 30 pessoas, né? Num ambiente reduzido, ainda que se permitisse, seria danoso e perigoso para a saúde daqueles que estiverem lá reunidos. Dr. Paulo, nós estamos chegando ao final de mais uma entrevista do Justiça Eleitoral em Foco. O senhor tem alguma consideração a fazer? Eu quero agradecer a oportunidade em nome dos juízes eleitorais do estado de Mato Grosso do Sul e pedir para que o eleitor tenha o máximo de consciência nesse período de campanha e principalmente no dia do voto, e para que ele o faça, quando for votar, convicto de que estará fazendo a coisa certa em relação à escolha do seu candidato. Certo. Muito obrigado, Dr. Paulo. E muito obrigado a você que esteve conosco mais uma vez. Nós nos vemos na próxima edição do Justiça Eleitoral em Foco. Até mais.